intelectual. Uma base, 135 livros e opúsculos, 73 contribuições em obras coletivas, 10 organizações de obras individuais e coletivas, 25 prefácios, apresentações, introduções. Ele começa a fazer isso em 57. Esse é o momento crucial da nossa vida, quando começa a nos pedir prefácios. Significa que podemos ser utilizados para apresentar a outrem, mas pode significar também que considera que não podemos publicar mais nada, que não sejam prefácios e apresentações. 127 colaborações em revistas. A primeira, que é um traço da sua generosidade, aquele texto sobre a campanha do ginasiano pobre e a solução do problema humano no Brasil. E prova do seu polifacetismo, novos rumos das letras no Brasil, em 1946. Não creio que Lurdinha tenha ajudado a corrigir o português destes textos, porque me parece que é anterior ao matrimônio, a menos que ele houvesse começado a explorar antes. 104 artigos de jornal. E ele confessa haver feito 150 conferências. Eu acho que ele não quis ultrapassar a barreira das 1000 coisas, das 1000 publicações, e modestamente, a partir de um certo momento, começou a reduzir a listagem. Manuel trabalhou uma multiplicidade, trabalhou e trabalha uma multiplicidade de temas. Recordo-me quando caiu em minhas mãos esse livro, esse opúsculo chamado Itinerário de Águas Belas. Em 1954 ele escreveu. Baiano, por conseguinte, Ilhéu, porque a Bahia sempre foi uma espécie de ilha, acho que Recife também. Eu imaginava que só quem podia escrever eram os paulistas e cariocas. Não imaginava que houvesse autorização para que gente do Nordeste também escrevesse e fosse publicado. E aparece esse livro que me deu uma grande inveja, me senti emulado, é mais chique. Sentimento que jamais me abandonou em relação a ele, que é o mais importante geógrafo brasileiro. Vem depois aquele acervo de Ororobá, níveis de erosão da Borborema, porque acreditando, como acreditavam, o que nos ensinavam os nossos mestres franceses, que não conhecíamos pessoalmente, mas que víamos, para ser geógrafo, tem que ser um pouco de tudo. Por conseguinte, tínhamos de escrever a autogeografia física. Foi o que ele fez. Ele tinha que mostrar que era capaz de escrever sobre geografia física e não somente sobre geografia humana. E aí nos entregou este estudo sobre a erosão da Serra de Ororobá. Também cometi coisa desse tipo. A única diferença é que o que eu escrevi, eu peço que escondam. Enquanto que o que o Manel escreveu é válido até hoje. Mas, sobretudo, aquela série dos Rios do Açúcar, que ele escreveu
dividindo com Gilberto Osório de Andrade, seu primo bem mais velho, essa tarefa, muito antes da invenção da ecologia no Brasil, muito antes das batalhas hoje tão badaladas em torno da questão do meio ambiente. Aí também nos encontramos, já que ele era patrocinado pelo Instituto Joaquim Nabuco, como fui eu próprio ajudado por intermédio do escritor Gilberto Freire, que me foi buscar na minha Universidade da Bahia para oferecer-me meios para uma parte da pesquisa que fazia. Manuel trabalhou o mundo rural, aquela pecuária, o agreste pernambucano, que serviu como tese de cátedra para a Faculdade de Ciências Econômicas em 1961, e o mundo urbano, escrevendo, entre outras coisas, aquele ensaio sobre o Recife, metrópole de uma região desenvolvida em 1979. A Guerra dos Cabanos é uma demonstração de sua capacidade de ser um historiador cabal, seu interesse pela história regional do Brasil, como também mostrou interesse e precisão no que escreveu sobre geografia econômica, que na realidade era muito mais uma economia geográfica. Eu não sei se os jovens conhecem a distinção entre a geografia econômica e a economia geográfica. A geografia econômica pode ser apenas a descrição de certas atividades ditas econômicas, tendo como quadro porções do espaço. A economia geográfica é muito mais uma relação íntima entre o território e a economia. Houve um tempo em que esses dois tipos de preocupação permitiam visões que não eram opostas, que se complementavam, mas que eram distintas. Manuel aceitou também escrever essa atividade para aqueles que se complacem com atividades bobas e irrelevantes. Manuel igualmente se preocupou com a questão da teoria e do método, e afinal com o problema do planejamento. Seu grande livro é, todavia, A Terra e o Homem do Nordeste. Grandes livros ele escreveu muitos. Este é certamente o maior. À primeira vista pode até parecer que esse livro se produz a partir de um esquema clássico, já que ele começa com a descrição do quadro físico e logo oferece as formas de utilização sucessiva no tempo desse chamado quadro físico, ainda aí uma herança que ele teve, como eu também, da geografia francesa. Só que esse livro, longe de ser um livro exemplo clássico da geografia clássica, ele constitui uma ruptura, porque a natureza do livro de Manuel já é uma natureza social. O sítio no qual as atividades humanas se dão
já é um sítio social. E aí, ele oferece uma primeira crítica a esta solução do marxismo fácil das relações do homem com a natureza, coisa que não existe, que na realidade o homem se relaciona com uma natureza já social e não com a natureza em si. Esse livro é uma ruptura, mas é uma ruptura também, porque ele coloca como intermediação, e está também uma ruptura política, uma demonstração de uma crença ideológica e de uma posição política, a estrutura da propriedade. A estrutura da propriedade é uma espécie de, como diria, algo que estabelece as possibilidades de realização da história nesta parte do Brasil, porque vai condicionar, seja a formação do setor terciário, seja a urbanização, seja a vida política, seja o que for. Por conseguinte, este livro, escrito por um homem saído das classes poderosas da sociedade pernambucana, como é Manuel Correia, representa uma ruptura pessoal com aquilo que deveria poder ser, que poderia ter sido a sua inclinação ideológica, isto é, essa disponibilidade para encontrar o novo, apesar da herança. Somente mais tarde, quando envelhecemos, é que descobrimos o peso negativo das heranças, seja qual for a herança, na produção das ideias. A memória é uma grande inimiga da inovação na vida intelectual. Manuel perdeu a memória da sua origem para exatamente encontrar o futuro. Exatamente esse encontro com o futuro de extrema importância, que é o fato de ele aparentemente começar da natureza para chegar à política. A política somente pode ser feita a partir do conhecimento. O nosso trabalho não é o de sermos políticos. E cada vez que o somos, frequentemente falhamos em nosso trabalho. O nosso trabalho é de produzir uma análise veraz das situações. E toda análise é em si mesma política, na medida que temos um ponto de partida, que é a nossa profissão de fé ideológica. E a partir do tratamento que damos, de um lado, a chamada realidade, isto é, as situações. Já não gosto de usar essa palavra realidade. Se tivesse tempo, explicaria por quê. Prefiro usar o termo situações, porque a realidade também construímos nós. A realidade do Nordeste era outra, antes deste livro. Este livro nos deu ao país e ao mundo uma realidade do Nordeste que não estava na literatura que o precedeu. Por conseguinte, também pela ideia, se constrói uma realidade, se oferece essa realidade, e é a partir dessa realidade construída aqui que se pode construir também uma política. Os políticos, se são verdadeiramente políticos e não puros cabos eleitorais, dependem do nosso trabalho. E é essa a razão pela qual devemos crer em nosso trabalho na universidade, é porque é a partir daqui que vamos construir a possibilidade para que este país, afinal, obtenha a possibilidade de ter uma política, coisa que ele não tem.
Porque os